Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro Visitantes. Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um episódio do nosso Agro do Futuro Visitantes. Você que já está por aqui no canal já sabe que toda vez que a gente recebe uma empresa, um parceiro, um profissional que tem algo a acrescentar no seu dia e a gente consegue uma brecha na agenda, a gente traz aqui para a mesa para gravar podcast, para falar para vocês, sempre com conteúdo de qualidade. Podcast que é gerado aqui no estúdio da AgroSelections. Nós estamos aqui na Agrovia Castelo Branco, coração do agro goiano e, quiçá, coração do agro do Brasil, né? Por aqui nós temos grandes negócios acontecendo todos os dias. E se você está aqui com a gente, você já sabe que a gente não separa, não traz conteúdo que não seja realmente de grande valia para ti. E hoje não é diferente. Hoje a gente vai falar sobre mercado de carbono. Eu já sei que acendeu uma luzinha aí na sua cabeça e junto vem um monte de dúvidas, um monte de perguntas. E eu vou tentar, junto com eles aqui, responder um pouquinho dessas perguntas essa tarde, porque eu também estou com muita dúvida sobre isso. É um assunto muito interessante. Tendência que não é mais de futuro, é real, já está acontecendo. Então a gente precisa falar sobre isso. E claro que para falar sobre isso tem sempre um especialista. Hoje, nosso convidado para essa mesa é o Jean Carlos Taizen. Falei errado? Certo? Mais ou menos, a pronúncia está Taizen. Ele vai corrigir já já. Diretor de projetos da EcoCarbo. Seja muito bem-vindo, Jean. Muito obrigado, Jean. Fala direito, como que é o sobrenome corretamente, a pronúncia? Taizen. Taizen. É um pouquinho mais... Vou ficar boa nisso. Meu caro, conta pra gente, primeiro seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de ter profissionais aqui que atuem com o mercado de carbono, que é um assunto que é realmente muito difícil a gente encontrar com quem conversar. Tem muitos mitos, muita bobagem sendo falada por aí. Isso é verdade. E é importante a gente falar com quem entende. Então, conta um pouquinho pra gente do que é. Fala um pouco, vamos começar da EcoCarbo, a empresa de vocês e dos projetos, e aí depois a gente se aprofunda no mercado de carbono. Isso. Bom, a EcoCarbo surgiu há mais ou menos 3 anos, né? Nós inicialmente intermediávamos compra e venda de crédito de carbono, mas também começamos a ver uma vertente voltada para o agronegócio, que começava a despontar, né? Que é a questão do CPR verde. E partimos para esse lado, começamos a fazer nossos próprios projetos, né? Temos uma equipe bem diversificada entre engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, pessoal da biologia, para nos ajudar nessa parte também, né? E é um mercado que vai se expandir muito nos próximos anos, né? E queremos ajudar também o pessoal do agro a estar dentro desse mercado. Por favor, importante. O agro em geral só escuta falar de mercado de carbono para bater na gente, né? Não, mas não é nada disso, né? O agro é tão importante na parte geradora de créditos do que ele é do que parece ser poluidor. Que bom ouvir isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu sei que esse mercado foi regulamentado agora, se eu não estou enganada, foi em dezembro de 2024, né? Isso, foi dezembro de 2024. Que então foi regulamentado pelo governo federal, então a gente tem agora 2 anos de medição. Me explica um pouquinho, você pode falar um pouquinho de como que é essa questão da regulamentação, para a gente entender no geral e um pouquinho do mercado? Bom, quando a gente fala em mercado de carbono, normalmente o que a gente imagina, né, é o mercado que se origina lá da floresta amazônica, né? Esse sim que foi regulamentado agora no final de 24. A CPR, como eu falei ali atrás, ela já era regulamentada no final de 21, né, porque é um título financeiro que vai para a bolsa, né? E esse mercado agora, que foi regulamentado no final do ano passado, ele passou por certas modificações e que vai ser todas as empresas do Brasil vão precisar fazer um inventário de gases de efeito estufa para saber se vão precisar compensar alguma coisa de sua pegada de carbono ou não, né? Então, o mercado
até 10 mil toneladas de dióxido de carbono emitido estarão isentas. De 10 a 25 será feita uma monitoração, né? E acima de 25 serão obrigadas a compensar essa pegada de carbono. E como é que elas compensam? Comprando crédito de carbono. Certo. Tá. E aí a agropecuária, o setor de agropecuária não faz parte dessas empresas que precisam agora fazer isso? Você estava me falando porque ela não é um grande problema. Ele não é um poluidor. Bem pelo contrário, ele retira, porque toda a nossa produção a gente precisa captar carbono da atmosfera para gerar, através da fotossíntese, produtos, né? Então ela retém esse carbono, distribui para o solo, distribui na nossa produção, então ela é captadora, né? Que coisa, né? A gente precisa gravar isso, colocar piscando o tempo todo, assim, que a agropecuária é captadora de carbono. A gente já passou por essa mesa, nesses últimos 3 anos, muitos especialistas em diversos momentos, não necessariamente do mercado de carbono, mas de outras áreas onde a gente já teve esse assunto, assim, meio por cima sendo citado, e falando que um dos mitos sobre o agro é esse, que a gente gera muito, né, pegada de carbono e tal, dos boi, do pum da vaca, e olha, tanta coisa que já se fala. E aí a gente começa a entender que quando a pecuária é muito bem feita, a gente então sequestra mais, isso, né? Quando a gente consegue recuperar a pastagem, né? Quando consegue diminuir a quantidade de fertilizantes químicos passando para o biológico, tudo isso são pontos muito benéficos para os agricultores, né? E não vai acabar sendo... Por isso que ele é produtor de créditos e não que ele teria que comprar. Que bom, que bom. O produtor é isso, gente. É mais uma forma, mais uma coisa que ele está produzindo em cima da propriedade dele. Que maravilha. Já, você falou em diversos momentos sobre a CPR Verde. Sim. Me explica um pouquinho o que é a CPR Verde? Tá. A CPR Verde, ela surgiu no final de 21, né? E ela é um desdobramento da própria CPR, que já existia lá desde 94, né? Que o produtor, ao financiar sua produção, ou entrega ela já ao preço definido ou capital mais juros, né? Ela segue a mesma modelagem da CPR, tanto que ela vai para a bolsa no final, mas o produto que ela lastreia não é mais a produção de milho, a produção de soja, mas sim a produção de carbono que o produtor vai entregar para ela ao final de um processo, né? É um processo longo, né, que em geral leva 18 meses ou 24 meses, dependendo do tamanho da propriedade, né? E que se vai fazer toda uma análise da propriedade em si, né? A gente faz análise do solo, faz inventário de fauna e flora, tem processo com drones também específicos para o projeto, né? Então é um trabalho muito minucioso e muito detalhado também em cima disso, para a gente realmente comprovar que existem os benefícios da produção, né, que o produtor está entregando cuidados com o meio ambiente, né? A CPR ela te dá mais de 60% possibilidades de gerar algum benefício para o meio ambiente, né? Que nem eu já disse antes, que era a questão de uso de bioinsumos, né, biofertilizantes, recuperação do solo, recuperação de pastagens, né, proteção de nascentes, tudo isso gera uma forma do produtor acabar sendo remunerado por isso. Então, ele não precisa necessariamente estar com a propriedade 100% para ele. Ele pode usar essa CPR para recuperar a pastagem? Ele pode? Me Sim. Explica um pouquinho disso. Assim. A CPR ela vem a te dizer assim, ó, que quanto maior for o uso, mais intenso for o uso daquela propriedade, daquilo que já foi desmatado, melhor vai ser, porque vai evitar que ele abra outros locais para aumentar a produção, porque ele sabe que se ele tem 100 hectares, ele vai querer tirar a subsistência dele para aqueles 100 hectares durante o ano todo, né? E se ele não conseguir aquilo, ele vai abrindo outras áreas. Abrindo outras áreas, sim. Fazendo mais pressão de desmatamento, né? Acabando com a biodiversidade, acabando com a fauna, a flora, né? Então, ele precisa tirar a produção ali. E com isso, ele tendo tecnologias que possibilitem ele aumentar a produção, vai ser importante. Importantíssimo. A gente sabe, tem os números de pastagens degradadas, eles não são... A gente não tem um número assim exato, né? Tem vários, mas
Se fala, eu já ouvi dados falando em 30%, 40%, até mais de 50% em algumas regiões, óbvio, não, mas... Eu teria o dado de 28 milhões no Brasil todo. Então, é muita área, né? Dá para produzir muito em área que já foi aberta, né? Sem precisar derrubar mais nada, né? Daí um bom manejo, porque tem que se entender que a saúde do solo, ela é tão importante quanto a saúde do animal que vai ser vendido. Né? Se não tem uma boa pastagem, o meu animal vai ficar caminhando na propriedade, gastando energia, ele não engorda no período que deveria, né? Fica mais tempo no pasto. Isso também é prejuízo para o proprietário. Né? Sim, com certeza, com certeza. Ele produz, ele vende arroba, né, de carne, então ele precisa realmente de produção de carne, conversão, né? Converter bem capim em carne. Isso. E você falou de mais de 60 benefícios. Tá, mas aí a gente entende que tem muitas possibilidades com a CPR Verde, mas uma dúvida que a gente recebe muito é, para quem que serve? Porque em alguns momentos, anos atrás, essas conversas vinham só para grandes produtores, né? Era muito inviável para o pequeno e para o médio acessar, por custos e tudo mais. Teve alguma mudança nesse sentido? Teve. Com a CPR, né, propriedades a partir de 1.000 hectares já conseguem gerar algum benefício, né? E elas não precisam ser uma única. Eu posso fazer um consórcio de pequenas propriedades, menores ainda, né, de 50 a 100 hectares, que no bolo vão formar esses 1.000 hectares, né? E com isso elas também entram no mercado. Isso é importante, porque a gente tem muito pequenos, né, proprietários aqui que se sentem meio que, não faz sentido para mim. Agora passa a fazer sentido para ele também, né? Porque quando a gente escuta são grandes, isso era justamente lá mais voltado para a Amazônia, né? Que lá sim a gente precisa de grandes áreas, grandes extensões para fazer, né? O carbono florestal, que seria o nome correto, né? Mas o proprietário pequeno já consegue, sim. A gente tem um mapeamento aqui com mais de 40 mil propriedades com menos de 200 hectares. Então, olha que coisa, né? Surpreendente. Pensei que aqui em Goiás só fosse mega propriedades. Imagina. A gente acompanha muitas pequenas propriedades aqui, inclusive a gente tem 2 propriedades que a nossa equipe acompanha o dia de campo deles já há alguns anos. Uma produz 15 hectares, a outra também acho que é 12 hectares. Então, assim, são pequenas e aí cada uma trabalha com um estilo, né? Sim. Intensivo e tal. Mas tem muitas pequenas propriedades produzindo e aí você vê, e com bons resultados, inclusive, sim. Né? Mas esse pequeno, muitas vezes, ele não consegue acessar mesmo alguns benefícios, né? Sim. Então, se ele tem a possibilidade dele se consorciar ou... Às vezes ele tem várias propriedades que, juntando todas, vão bater os 1.000, né? Que também é uma possibilidade, né? Sim. E também a CPR, então, ela é um processo que nem eu disse, leva 18 a 24 meses, mas que após já estar toda a parte regulamentada na Bolsa e tudo, ela é um processo de 15 anos à frente, né? Não é um processo que todo ano tem que refazer. Né? Mas ele vale por 15 anos e todo ano é uma safra, como se fosse uma safra de soja, 25, 26, 27 até 2040. Me fala um pouquinho dessas etapas, deixa eu entender melhor. Aí, vamos passar, gostei disso, vamos falar mais dessa informação. Então, vamos pensar que, vamos fazer um case aqui hipotético. Sim. O proprietário, o seu José é proprietário aqui de 6 fazendas, ele e os irmãos têm ali 6 fazendas que somando dão uns 1.000 hectares. Sim. Aí ele vai falar contigo, vai falar com a Ecocarbo para fazer um projeto para eles, é isso? Como que começa? Vamos do começo para o fim. Vamos isso. Lá. Primeiramente tem que estar toda a documentação no nome do proponente, né? Ou dos proponentes. Tá? CAR, CCIR, escritura e o KMZ. Tá? Daí, claro, se faz um compliance ali para ver se não tem nenhum crime ambiental, se não tem nenhum trabalho infantil na área, né? Porque pode acontecer, né? Isso são coisas excludentes, já nem se vai à frente. Numa fase inicial já se confere isso. Isso, tá. Passado essa primeira etapa, a gente
marca uma visita técnica no local, para a gente entender o que é que está acontecendo nesse local, ver as possibilidades ou não, né? Cada fazenda é uma fazenda, né? Independente se ela tem 10 hectares ou 10 mil hectares, né? Então, a gente avalia isso, é o final do processo, isso, dependendo do tamanho do local, né? Você fica 2, 3 dias para levantar todas as questões, né? Você conversa muito com o proprietário, com quem trabalha na fazenda também, né? Você faz um laudo e entrega-se ao proprietário. Daí ele vai decidir se precisa ou não continuar. Se ele realmente continuar, daí sim, a gente vai fazer o processo como um todo, que nem diz, inventário de fauna e flora, análise de solo, né? Cria-se um projeto para submeter a uma certificadora internacional, porque só dizer que eu estou gerando um crédito ali, falta credibilidade, né? Então, submetendo essa acreditadora internacional e ela aprovando, se emite a CPR verde e se consolida ela na bolsa, faz a custódia dela na bolsa, né? E daí começou em 25, no ano de 26 é refeito parte do processo para saber se aqueles passos que deram origem à CPR na primeira vez se mantiveram ou foi melhorado, e com isso vai se fazendo a emissão da CPR ano a ano, né? E até que termine o prazo dos 15 anos. E depois desses 15 anos, você tem a possibilidade de refazer? Sim, dá para refazer mais uma vez. Bem, né? Isso é interessante, né? Você tem algum case assim para contar para a gente de números, dados, de custo? Tem uma ideia assim para o produtor que está nos ouvindo entender um pouco melhor? Então, para esses 1.000 hectares, né, o preço seria em torno de R$ 1.500 o hectare, né, para a gente fazer isso. Claro, quanto maiores as áreas, menor o valor, fica mais diluído, né? Para esse projeto, para o projeto. Uhum. E quanto que ele vai receber de volta? A gente tem uma média? Isso é muito variado, sim, né? Imagino, mas vamos supor, assim, uma ideia bem superficial, assim. Aqui é bioma cerrado, né? Sim. Imagina que aqui a gente possa ter em torno de 50 toneladas de crédito por hectare, nessas mesmas 1.000 hectares, né? Então, a gente teria 50 mil toneladas ano para vender, né? Hoje na bolsa está variando entre 5 e 35 dólares a tonelada. Eu não sou boa de conta de cabeça, não, porque às vezes eu teria feito matemática, não jornalismo, né? Mas... Então, imagina que dessas 50 mil tu vender a 5 dólares, teria 250 mil. É algum dinheiro, né? Dá para fazer alguma coisa interessante na propriedade, não dá? Sim. Eu acredito que dá, sim. Faz a diferença, assim, para esse proprietário, né? Porque isso já está posto, né? Ele já tem um trabalho acontecendo, né? Talvez realmente um trabalho de melhoria que ele vai fazer na propriedade para que aumente ainda mais, né? Isso. Só que ali tu tocasse numa importante informação que, assim, ele melhorando o método produtivo dele, introduzindo novas tecnologias, introduzindo maior preservação, ele recebe mais, talvez, na produção ou no valor dela. Sim. Mas o inverso também é verdadeiro. Se ele achar que ninguém mais vai vir aqui, ou não vão me ver, né, eu sou dono da minha propriedade, faço o que eu quero, pode ser penalizado. Certo. Né? E as penalidades são pesadas, né? Porque imagina, você vai associar o seu nome a alguém que desmatou o que deveria estar protegendo, né? O que diz que produz sustentavelmente, mas quando vai ver não faz, né? Então, ele pode ser excluído do processo mesmo que tenha começado ano passado ou 3 anos atrás, né? Não, mas é muito interessante, porque assim, o que a gente vê com frequência? O produtor tem uma área que está degradada, ele precisa recuperar, e aí ele faz os orçamentos para recuperação, e aí ele fala, é muito dinheiro, não consigo agora, e ele vai deixando. Sim. Numa situação dessa, ele conseguiria, então, se organizar para recuperar a pastagem dele e ainda assim depois ter mais um ganho ali, manter aquilo em dia, enfim. É uma ótima saída, né? Porque o projeto ele não contempla só a questão ambiental do que está ali. Nós
temos uma orientação agronômica também, que vai dar os passos para ele fazer melhorias a curto prazo, médio e longo. Mas o curto não é de hoje para amanhã, não. É daqui a 2 anos, 3 anos. Né? Mas... Dá tempo para ele entender o que precisa ser feito e conseguir fazer. Né? Mas para o agro, 2 anos ele entende que é curto mesmo, né? As coisas não acontecem tão rápido, né? Sim. E a gente ouve muito falar também, assim, dos produtores reclamarem que eles têm um custo para manter a área de preservação ambiental e tudo mais. E isso acaba sendo uma forma dele receber esse investimento de volta também, não é? Claro, porque as áreas de preservação viram um custo para ele, né? E de extrema responsabilidade, né? Pega fogo ali, ele tem que... Ele tem que correr antes que o IBAMA apareça. A gente viu agora, esse último ano, né? Que teve muitos casos mesmo, assim, né? E eu vi de perto clientes, parceiros nossos aqui, que fizeram um esforço tremendo para conter e tal, e perderam grandes áreas, assim, e pode acontecer, né? Sim. Mas é uma forma de você também, gerou muito custo para ele, com certeza, recuperar. E essas áreas antes que eram passivas, agora elas são ativas no sentido de gerar renda para ele. Pois é. Isso é muito interessante. Mais um motivo para o agro continuar preservando tanto como faz, né? Eu já te perguntei para quem é, então hoje qualquer produtor eu falei muito de pastagem, mas produtor de soja, de milho também é para ele? Pode ser tanto agricultura, pecuária ou extrativismo, né? Extrativismo qual seria? Dendê, açaí, coco, né? Látex, né? A gente não trabalha com extrativismo madeireiro, né? Por conta de a não ser o legalizado, né? O reflorestamento, isso também dá, né? Mas não de mata, né? Sim. Mas todos esses são possíveis também. Possíveis. Pode procurar a Ecocabo para conversar sobre esse projeto. Sim. Que mais você tem para me contar? Para onde vamos com o mercado de carbono? Me fala disso. Qual que é a expectativa dos próximos anos? A expectativa é que ele realmente vai crescer, né? Que cada vez novas tecnologias vão surgir, né, para auxiliar o produtor na questão de como ele vai manejar melhor a sua produção, mais tecnologia voltada para bioinsumos, para biopragas, né, que nem e nesse sentido todos vão se beneficiar na questão de que conseguimos comprovar que a nossa produção é sustentável, né. A outra coisa muito importante, né, a CPR ela serve como uma garantia bancária também, né? Ela serve para um ataque, né, junto ao IBAMA, né? Então ela é muito mais do que só necessariamente compra e venda de crédito de carbono, né? Ele pode ser usado de outras formas. Claro, ela é um título financeiro, né? Quando ela vai para a bolsa, ela é um título financeiro, né, que está lastreando o carbono, né, que é o produto dele, né? Mas ela serve para uma outra infinidade de usos. Muito bem. E como que a gente faz para contactar a Ecocabo? Onde está a Ecocabo? Conta um pouquinho para a gente do serviço de vocês, assim. Tá. Nossa sede é em Curitiba, né? Nós temos projetos no Brasil todo, né? Temos na Bahia, temos no Amazonas, né? Então os biomas também são os mais diversos, não tem um bioma específico para ser trabalhado, né? Todos são favorecidos nisso. Que a gente precisa atestar que realmente os produtores estão conscientes de que precisam fazer uma produção mais sustentável, regenerativa, orgânica que fosse, né? E conseguimos enquadrá-los. Mas está crescendo, tem muita gente de olho nisso, mudando seus processos. Sim. Né? Buscando outras... E o mercado de exportação também, o que a gente percebe? A soja e o boi é commodity, né? Sim. Então, os produtores estão buscando outras formas de agregar valor ao produto que eles vendem, agregar valor ao trabalho que é feito na terra, né? Sim. E aí a gente vê realmente outras buscas. E óbvio que o agro não vai ser regulamentado ao ponto de ter que comprovar quanto que está sequestrando e tal, mas eles, como gerador, isso é muito interessante, né? Para quem trabalha com exportação, eu imagino que dentro em breve os frigoríficos e também, né, as negociações de soja, milho e assim vai,
vão favorecer quem tem um trabalho desse, né? Quem está trabalhando nesses moldes, né? E nosso objetivo agora, daqui para frente, é desenvolver também projetos no semiárido, né? Para que aquela população também seja beneficiada. Ah, né? é? Sim. Me fala um pouquinho disso. O semiárido, por não ter uma vegetação tão exuberante que nem nos outros locais, né? Ele também pode ser beneficiado de geração de crédito de carbono, né? Porque a caatinga também sequestra, né? Claro, não na mesma proporção que uma mata atlântica. São proporções diferentes, mas atende muito bem, ela protege, ela serve como fonte geradora também de créditos, né? E nosso objetivo é unir tanto a geração de renda, né, quanto a parte de produção agrícola e a preservação ambiental, né? Não, importantíssimo. A gente fala que não tem sustentabilidade só ambiental, ela tem que ser econômica, social, ela tem que ser, né, atender tudo isso. E é excelente, a gente tem que unir mesmo essas forças. E você falou do semiárido. Aí minha cabeça já foi em outro lugar. Quando a gente falou aqui dos produtores do consórcio de fazendas, os produtores que podem acessar, isso precisa ser num espaço geográfico comum? Eu posso ter, porque eu sei de casos aqui de produtores que têm propriedades aqui na Bahia, no Piauí, no Tocantins. Como funciona isso? Seriam processos independentes um do outro, né? Mas não dá para juntar tudo nesse pacote dos 1.000 hectares. Não. Ele vai precisar de um consórcio na região. Tanto que a distância máxima entre uma propriedade e outra seria 10 quilômetros, né? Mas pode ser fundos de uma com fundos da outra para dar esses 10 quilômetros, né? Não precisa ser cerca com cerca também, né? Mas, claro, não pode ser uma numa ponta da cidade e outra na outra ponta, né? Porque daí muda muito a questão do ambiente, né? Ah, entendi. Então, a ideia é que, de repente, ele se conecte com os vizinhos ali para juntar forças e bater os 1.000 hectares, né? Isso é legal. Tá vendo? São questões que eu tenho certeza que vão surgir aqui. Depois a gente vai responder. Outra coisa importante, né? A CPR agrega muito a questão do social. Então, ela é um título muito interessante para as empresas do ESG, né? Porque ela une tanto a questão ambiental quanto social, né? Porque também é feito um levantamento de quem está trabalhando nessa propriedade, se está com os direitos trabalhistas tudo em dia, né? Como é que é a relação da fazenda com comunidades locais, né? Se há uma sinergia entre eles, se há alguma troca, né? Se o pessoal de lá dessa comunidade trabalha na fazenda. Então, todas essas questões também são levantadas durante o processo. Não, e importantes, né? É muito importante o proprietário, o produtor ali já vai abrangendo mais frentes, né? Isso diante das negociações dele, lá tem muito valor. Tem muito valor, né? Isso é bem legal. Mais alguma coisa que você queira me dizer? Eu sei que a hora que eu desligar aqui, vai vir 5 dúvidas, porque esse é um assunto realmente que ainda é muito novo, né? Ainda é muito novo. Tem dúvida recorrente, assim, você fala assim, nossa, toda vez eu respondo essa dúvida todo dia. Tem, né? Que nem eu disse, né? Mas para que eu preciso fazer a CPR, né? Uma delas é que nem, eu já ouviu falar na moratória da soja, né? Sim. Ela serve também para isso, né? Atestar que minha produção é sustentável e também não está em lugar desmatado recentemente. Perfeito. Né? Eu consigo juridicamente dar essa segurança para o produtor. Né? A gente tem entrado com a moratória do boi também em algumas regiões. Já tem que comprovar que, apesar que houve até já tinha uma negociação, que alguns frigoríficos estavam bem exigentes. E aí eles começaram a voltar atrás, porque acho que eles foram muito linha dura e algumas coisas... Faltou produto. Faltou, né? E porque algumas informações, a gente depende ainda de órgãos de governo e tal, e não é tão ágil, então isso ficou um pouquinho, mas a gente já teve
teve pautas dessa aqui também, sabe? E tem voltado atrás, mas a moratória não é só da soja, não, do boi também. Você tem que comprovar que não tem trabalho escravo, tem algumas coisas que é extremamente importante, né? Isso é importante, né? Mas deixar de comprar o produto porque foi desmatado recentemente, né? Acho que a gente precisa também, como país que tem um código florestal dos mais severos do mundo, a gente tem que dizer não, só por seguir ali a legislação a gente já está calçado nessas questões, né? Sim, é verdade. A gente já é um dos países realmente que mais rígidos nessas frentes, né? E que bom que a gente, então, tem encontrado outras ferramentas para poder viabilizar isso, né? E mostrar, comprovar que o trabalho que está sendo feito realmente é válido, importante e pensado no futuro mesmo, né? Jean, me fala da Ecocarbo. Então, vocês estão em Curitiba, estão atendendo o Brasil todo. Para a gente começar a fazer um projeto, você falou que do início até a gente finalizar esse projeto são 18 meses, é isso? Pelo menos. 18 meses, muito bem. Não é uma questão tão rápida assim, né? Que não é de hoje para amanhã que eu vou gerar o título. Não, mas 18 meses passa rápido. A gente passou agora 2, 3 anos aqui de um sufoco de arroba super baixa, soja também teve problemas. Esse ano foi um ano muito bom, muito positivo, está sendo, né, para a maioria, mas a gente sabe que ambos os mercados é cíclico. Sim. Então, se o produtor já começa agora, nesse momento que começou a alta, se organizar para isso, quando vem a baixa de novo, ele já está recebendo algo. E outra coisa importante, a CPR, por ela ser negociada na Bolsa, ela não sofre flutuação do mercado, né? O produtor é que vai botar o preço dela. Se ele botar $10 a tonelada, esse valor vai ser vendido lá a $10. Não vai ter uma hora que vai estar 12, outra hora que vai estar 2. Né? Então, ela fica se mantém no mesmo patamar sempre. Muito bom. Olha aí, a gente sempre fala aqui que o produtor tem que procurar formas dele não depender tanto das variações do mercado, né? Ele se organizar para que dentro da porteira para dentro ele consiga estar com os números dele bem organizados, gestão, que ele saiba exatamente quanto ele está produzindo, onde está se perdendo, porque os custos são muito altos mesmo para a produção, né? Tanto de soja quanto de boi, de milho, enfim. E tem muitas variáveis das quais ele não consegue controlar, né? Clima, mercado, isso está além dele. Mas olha que bom saber que tem mais uma ferramenta, mais alguma coisa que você pode já implementar hoje no seu dia a dia aí, que vai te ajudar a melhorar a sua propriedade e que agora, a gente está essa é a faixa ideal. Agora a gente teve uma alta, está todo mundo respirando de novo, faz um investimento no projeto desse, já pensa no futuro da sua propriedade, porque na hora que vier o ciclo de baixa, você tem mais um recebimento. Você consegue fazer com que a sua propriedade esteja produzindo mais e melhor. Né? Então, um momento excepcional para isso, né, Gil? Verdade. Momento excepcional. Meu caro, quero muito te agradecer. Preciso dos contatos da Ecocarbo. Sim. Como que a gente faz para falar com vocês? ecocarbo.com.br, né? Temos também a nossa página no Instagram, né? E depois também tem o nosso número, pode ser o meu também. Deixa os contatos, a gente vai deixar no descritivo do vídeo, Isso, tá? Tá. E aí a gente deixa também o Instagram, o site, tudo na tela aqui para quem está acompanhando. Então, se você está ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, vai na descrição que você vai ver, tá? Faz uma pausa aí e entre em contato com eles, ou na dúvida, chama a gente, tá? Aqui na AgroSelections a gente te encaminha os contatos, a gente faz essa ponte e se você precisar tiver alguma dúvida, tenho certeza que eles vão estar dispostos e disponíveis como estamos aqui. Hoje a gente está gravando, teve um feriado ontem, hoje está todo mundo meio assim, não, vamos gravar. Trabalhar. Não vai emendar feriado, não. Assunto importante, a gente tem que aproveitar a vinda deles da Goiânia para fazer esse conteúdo e falar com você. Já, muito obrigado. Deixa suas considerações finais aí. Então, eu agradeço, né, a vocês por ter disponibilizado esse espaço para a gente conversar. Né? Sei que é um mercado que tem muita dúvida, né, que gera também muita desconfiança, mas o processo é sério.
voltado para o agricultor realmente estar atestando que a produção dele é sustentável realmente, né? E novamente agradecer pela oportunidade. Não, a gente que agradece, viu? Informação importante para o produtor, é informação importante para a gente. Então, sempre que vocês estiverem por aqui, tiverem novidades, tragam cases, a hora que vocês estiverem atuando com os nossos produtores aqui de Goiás, convide, vai ser um prazer recebê-los, porque eu acho que a gente tem que mostrar esses cases mesmo dos produtores que estão empenhados tanto com a sustentabilidade financeira, quanto social, quanto realmente aí pensando já além da produção de arroba, além da produção de soja, mas também já de olho construindo um futuro melhor para todos nós. Fico muito feliz. Eu vou deixar os contatos todos aqui na tela. E você que ficou com a gente até aqui, meu muito obrigada. Ficou com dúvida? Tem alguma coisa que você queria que eu tivesse perguntado, eu não perguntei? Comenta, deixa aqui nos comentários, a gente vai encaminhar, a gente pega as respostas com eles e traz para você também, tá bom? E você já sabe, a gente está por aqui, na Avenida Agrovia Castelo Branco, mas online, precisou, se você está querendo melhorar a sua propriedade, seja em qualquer área, nós temos as conexões para te apoiar. Então vem falar com a AgroSelections, a gente está por aqui para isso. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Jean. Obrigado, hein? Até mais. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, ou vai no nosso site também, é só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnicos de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estagiários de jornalismo, Gabriela Ogassawara e João Victor Galvão. Estúdio ASTV.